Olá pessoal, Flamengo e Internacional empataram aqui na abertura do Campeonato Brasileiro, num bom jogo, bem disputado, bem jogado no Maracanã. O Flamengo sentiu muito, mas muita falta do Gerson, do Arrascaeta, né, no seu meio campo, né? Sem eles o time perdeu muito da criação, né? O Felipe Luiz tentou compensar, botando o Bruno Henrique e o Juninho, o Luiz Araújo e o Michael. Tentou dar muita movimentação para eles. Mas a gente via, quando o Bruno Henrique caía no meio, a dificuldade que ele tem de jogar naquela zona, né? Ele não tem aquela visão para dar o melhor passe, né? Então o Flamengo teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Mas dominou a partida, e o time do Internacional com muita dificuldade de fazer a saída de bola. O time do Internacional acabava tendo que rifar a bola, né, e o Flamengo ficando com ela. O jogo ficou inclusive bem amarrado nos primeiros 20 minutos, mas a partir dali o Flamengo conseguiu algumas oportunidades. Numa delas, inclusive, o Juninho e o Michael dividiram com o goleiro Rocher. O goleiro Rocher acabou inclusive sofrendo, né, nessa dividida, né, com a mão atingida, acabou inclusive saindo no intervalo, né? E o Flamengo teve mais algumas oportunidades, o goleiro Rocher apareceu bem, mas no final do primeiro tempo, talvez na única escapada muito boa que o Internacional teve, ali pelo lado direito, o bom lateral Bernabé fez um cruzamento no segundo pau, pegando a entrada do Bruno Henrique, que escorou de primeira e muito bem no cantinho para fazer 1-0 para o time do Internacional. Talvez uma das muito poucas chegadas que o Internacional teve, né? Talvez no único lance que o Bruno Henrique, ou um dos volantes do Internacional, fez a infiltração e conseguiu levar perigo para o gol do Flamengo, né? Veio o segundo tempo e o Flamengo continuou pressionando, conseguiu o seu gol logo no início do segundo tempo, com o Léo Pereira no escanteio, que a bola foi pro lado direito do ataque. O Michael chutou mal, mas a bola foi pro pé do Léo Pereira no meio da pequena área, e ele empurrou para dentro. Aí o Flamengo teve mais oportunidades, o Flamengo mais ajustado no segundo tempo, com logo no início do segundo tempo saíram tanto o Michael como o Luiz Araújo, que não fizeram jogos tão bons assim. Entraram Plata e o Cebolinha, e o Flamengo aumentou a pressão. O Juninho meteu bola na trave, tendo uma grande chance frente a frente com o goleiro, mais algumas outras oportunidades, mas o Flamengo acabou não conseguindo fazer o seu gol. O time do Internacional não conseguiu criar nada no segundo tempo, ficou mais tentando neutralizar o ataque do Flamengo, né? Que inclusive teve uma oxigenação quando saiu o Bruno Henrique, entrou o Alacião. O garoto entrou bem, teve algumas boas finalizações, mas faltou um pouco mais de toque ali no meio de campo, uma jogada mais criativa, uma jogada que o Gerson, a Arrascaeta conseguem dar, né, um passe vertical, né, para o Flamengo conseguir furar esse bloqueio internacional de uma forma melhor, né? O Flamengo brigou muito para jogar na partida de hoje, mas foi em função exatamente desses desfalques. No final do jogo, com os times mais cansados, um jogo mais com mais espaço,
né, o Inter conseguiu ali cozinhar um pouco mais o jogo, ficar um pouco mais com a bola, né, e com isso não ficar com tanta pressão ali no final da partida, né, e levar um ponto para Porto Alegre. Né. Já o Flamengo, né, acho que faltou, né, meio campo, né, e quando a gente chega e vê que o Flamengo desperdiçou, né, uma peça do meio de campo como o Alcaraz, por uma questão assim que não está nada bem explicada, né, em que o Flamengo, que teve paciência com tantos jogadores que nos primeiros meses tiveram dificuldade e tudo mais, emprestar assim fácil o jogador, técnico falar que ele não tem lugar no time, realmente muito complicada. E aí no jogo hoje o time sentiu, né? O time exatamente sentiu com a ausência dos seus principais meio-campistas. Talvez o Felipe Luiz pudesse ter feito ao longo do jogo seria adiantar o De La Cruz, né, para ele jogar um pouco mais adiantado, mais perto da área do Internacional, mas aí teria que tirar um atacante. Do jeito que o jogo andou, não seria uma situação assim tão fácil para ele fazer, né? Bom, o Internacional mostrou que é um time que vai lutar pelas primeiras posições na tabela. O Flamengo mostrou ali que um jogo sólido, sofrendo com as ausências dos seus principais meio-campistas, mas, né, conseguiu reagir dentro do jogo, conseguiu criar oportunidades, conseguiu fazer com que os goleiros do Internacional trabalhassem bem no jogo, né, e faltou pouco para vencer a partida. Bom, quinta-feira tem a estreia do Flamengo na Libertadores, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira, e vamos ver como é que o Flamengo vai se sair na sua estreia da Libertadores, se, né, o Gerson poderá voltar, né, o que vai dar uma melhor consistência no jogo do Flamengo, né? E vamos ver como é que vai ser aí o segmento do Flamengo no Campeonato Brasileiro ao longo das próximas rodadas. O Flamengo precisa fazer boa pontuação, ficar ali bem ali nas primeiras colocações, né, nessa primeira parte, já que o campeonato vai ser interrompido bem ali, mais para o final do turno, para a disputa do Super Mundial de Clubes, né? Bom, deixe seu like, comente, se inscreva.